Livro de Jasher, do capítulo 56. Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. Ao capítulo 57, os filhos de Esaú faz guerra contra os filhos de Jacó. Capítulo 56. Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. E Jacó viveu na terra de Mizraim, Egito, 17 anos, e os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. Naquela época Jacó foi atacado com uma doença da qual ele morreu, e ele mandou chamar por seu filho José em Mizraim, Egito, e seu filho José veio de Mizraim, Egito, e José veio a seu pai. E Jacó disse a José e a seus filhos: Eis que eu morrerei, e o Deus de seus ancestrais irá visitá-los, e levá-los de volta para a terra, que o Senhor jurou dar vós, e aos seus filhos. Agora pois, quando eu estiver morto, enterrei-me na caverna que está em Macpela, em Hebron, na terra de Canaã, perto de meus antepassados. E Jacó fez seus filhos jurarem enterrá-lo em Macpela, em Hebron, e seus filhos juram-lhe sobre este assunto. E comandou-os, dizendo: Sirvam a Deus vosso Criador, pois aquele que livrou seus pais, também irá livrá-los de todos os problemas. E Jacó disse: Chamem todos os seus filhos a mim. E todos os filhos dos filhos de Jacó vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó abençoou-os, e ele disse-lhes: Que o Deus de seus pais concedam-lhes 1000 vezes mais, e te abençoem, e que ele possa dar-lhes a bênção de seu pai, Abraão. E todos os filhos dos filhos de Jacó saíram naquele dia, depois dele os ter abençoado. E no dia seguinte, Jacó chamou novamente por seus filhos, e eles todos reuniram-se e vieram a ele e sentaram-se diante dele. E Jacó naquele dia abençoou seus filhos antes de sua morte, cada homem ele abençoou de acordo com a sua bênção. Eis que está escrito no livro da lei de Deus relativos a Yahshua, Israel. E Jacó disse a Judá: Eu sei, meu filho, que tu és um homem poderoso para teus irmãos. Reina sobre eles e teus filhos reinarão sobre seus filhos para sempre. Ensina apenas a teus filhos o arco e todas as armas de guerra, a fim de que eles possam combater nas batalhas de seus irmãos que governem sobre seus inimigos. E Jacó comandou novamente seus filhos nesse dia, dizendo: Eis que estarei neste dia reunindo-me ao meu povo. Levem-me de Mizraim, Egito, e enterrem-me na caverna de Macpela como eu vos mandei. Prestem atenção, pois peço que nenhum dos vossos filhos me carregue, apenas vocês, e isso é o modo como vocês devem me fazer a mim, quando vocês levarem meu corpo para a terra de Canaã, para me enterrarem. E a Oda, Judá, Issachar e Zebulon incluídos carregarão meu caixão do lado oriental. Ruben, Shamiú, Simeão, e Gade no sul, Efraim, Manassé e Beniamim no ocidental, Dan, Asher e Naftali no norte. Não deixem Levi levar com vocês, pois ele e seus filhos levarão a arca da aliança de Deus com os israelitas no acampamento, nem deixem José meu filho levar, pois como um rei, então deixe ele sua honra, e Efraim e Manassé devem estar em seu lugar. Assim vocês devem fazer a mim quando vocês me levarem. Não negligenciem qualquer coisa de tudo o que eu mandei a vocês. E quando isto passar ao fazerem a mim, que o Senhor se lembre favoravelmente de vocês, e seus filhos depois de vocês para sempre. E vocês, meus filhos, honre cada um seu irmão e seus parentes, e mandem seus filhos e os filhos de seus filhos após vocês servir a Yahweh, o Deus de seus antepassados, todos os dias. Para que vocês possam prolongar seus dias na terra, você e seus filhos e os filhos de seus filhos sempre, que fizerem o que é bom e reto aos olhos de Deus, vosso Senhor, andando em todos os seus caminhos. E tu, meu filho José, perdoa, peço os erros de teus irmãos e todas as suas transgressões, e o prejuízo que eles jogaram sobre ti, pois o Senhor permitiu isto, para teu benefício e benefício de teus filhos. E meu filho, não abandones teus irmãos aos habitantes de Mizraim, nem machuque seus sentimentos, pois eis que eu consigno para a mão do Senhor e na tua mão, para protegê-los dos Mitri, egípcios. E os filhos de Jacó responderam a seu pai dizendo: O nosso pai, tudo que tu nos ordenaste, assim vamos fazer, para que Deus esteja conosco. E Jacó disse a seus filhos: Assim, Deus estará com vocês, quando vocês mantiverem todos os seus caminhos. Não saiam de seus caminhos, ou para a direita, ou à esquerda, e façam o que é bom e reto em seus olhos.
porque sei que muitos e graves problemas irão acontecer nos últimos dias na terra. Sim, a seus filhos e os filhos de seus filhos, apenas sirvam a Deus e Ele irá salvar vocês de todos os problemas. E isto virá a se passar quando vocês estiverem seguindo a Deus e a servi-lo, e vão ensinar seus filhos depois de vocês, e os filhos de seus filhos a conhecerem Deus, e então Deus levantará de seus filhos um servo de entre seus filhos, e Deus vai livrar vocês através de sua mão de todas as tribulações, e trazê-los para fora de Mitzraim e trazê-los para a terra de seus pais, para herdá-la com segurança. E Jacó terminou de ordenar seus filhos, e colocou seus pés na cama, e morreu, e foi levado pelo seu povo. E José caiu sobre seu pai, e chorou sobre ele, e beijou-o, e ele gritou com voz amarga: "O meu pai, meu pai!" E as esposas de seus filhos e sua família vieram e caíram sobre Jacó, e eles choraram sobre ele, e choraram em voz muito alta sobre Jacó. E todos os filhos de Jacó levantaram-se juntos, eles rasgaram suas vestes, e todos eles colocaram pano de saco sobre seus lombos, e eles caíram em seus rostos, e eles lançaram poeira sobre suas cabeças para os céus. E o acontecido foi dito a Osnat, esposa de José, e ela levantou-se e colocou um pano de saco, e ela com todas as mulheres Mitzri, egípcias, com ela vieram e choraram por Jacó. E também todas as pessoas de Mitzraim que conheciam Jacó vieram todos no mesmo dia quando ouviram isto, e toda Mitzraim chorou por muitos dias. E também da terra de Canaã as mulheres vieram a Mitzraim quando ouviram que Jacó estava morto, e elas choraram por ele em Mitzraim por 70 dias. E aconteceu depois disto que José comandou seus servos, os médicos, a embalsamar seu pai com mirra e incenso e todo tipo de incenso e perfumes, e os médicos embalsamaram Jacó como José comandou-los. E todos os povos de Mitzraim, Egito, e os anciãos de todos os habitantes da terra de Goshen, choraram e lamentaram por Jacó, e todos os seus filhos e os filhos dos seus agregados familiar, lamentaram e choraram por seu pai Jacó muitos dias. E depois que os dias de seu choro passaram, no final de 70 dias, José disse a Faraó: "Vou enterrar a meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar, e, em seguida, vou voltar." E Faraó enviou José, dizendo: "Vai e enterre teu pai, como ele disse, e como ele o fez jurar." E José levantou-se com todos os seus irmãos para ir para a terra de Canaã para enterrar seu pai Jacó como ele ordenou-lhes. E Faraó ordenou que fosse proclamado em toda Mitzraim, dizendo: "Quem não for com José e seus irmãos para a terra de Canaã para enterrar Jacó, morrerá." E toda Mitzraim ouviu a proclamação do Faraó, e todos eles levantaram-se juntos, e todos os servos de Faraó e as pessoas idosas de sua casa e todos os sábios da terra de Mitzraim foram com José, e todos os funcionários e nobres do Faraó foram com os servos de José, e eles foram para enterrar Jacó na terra de Canaã. E os filhos de Jacó transportaram o caixão sobre a qual ele jazia. De acordo com tudo o que seu pai ordenou-lhes, assim fizeram seus filhos a ele. E o caixão era de ouro puro, e foi incrustado com pedras de ônix e bdellium. E a cobertura do caixão era de ouro batido, unido com cadarços, e sobre eles haviam ganchos de pedras e obdelium. E José colocou sobre a cabeça de seu pai Jacó uma grande coroa dourada, e ele colocou um cetro de ouro em sua mão, e eles cercaram o caixão, como era o costume dos reis durante suas vidas. E todas as tropas de Mitzraim passaram diante dele nessa matriz, em primeiro lugar todos os homens poderosos de Faraó, e os valentes de José, e depois o resto dos habitantes de Mitzraim, e eles foram todos cingidos com espadas e equipados com casacos de assalto, e as armas da guerra estavam sobre eles. E todos os que choravam e estavam enlutados, foi a uma distância oposta ao caixão, indo e chorando e lamentando, e o resto do povo seguia o caixão. E José e seus agregados foram juntos perto do caixão descalços e chorando, e o resto dos servos de José foram em torno dele. Cada homem tinha seus ornamentos sobre si, e estavam armados com armas de guerra. E 50 servos de Jacó passaram à frente do caixão, e eles jogaram ao longo da estrada mirra e aloés e todo tipo de perfume, e todos os filhos de Jacó que carregavam o caixão andaram sobre o perfume, e os servos de Jacó foram diante deles jogando perfume ao longo da estrada.
E José foi com um pesado exército, e eles fizeram depois conforme seu jeito todos os dias até chegarem na terra de Canaã. E eles vieram para a eira de Atad, que era do outro lado da Jordânia, e eles choraram um grande e pesado luto naquele lugar. E todos os reis de Canaã ouviram falar disto, e todos eles saíram, cada homem de sua casa, 31 reis de Canaã, e eles todos vieram com seus homens para chorar e lamentar sobre Jacó. E todos estes reis contemplaram o caixão de Jacó, e eis que a coroa de José estava sobre ele, e eles também colocaram suas coroas sobre o caixão, e cercaram-no com coroas. E todos estes reis fizeram naquele lugar um pesado e grande luto com os filhos de Jacó e Mitzraim, para Jacó, pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. E a notícia chegou a Esaú, dizendo: Jacó morreu em Mitzraim, Egito, e seus filhos e toda Mitzraim estão transportando para a terra de Canaã para enterrá-lo. E Esaú ouviu, e ele estava habitando no monte Seir, e ele levantou-se com seus filhos e todo o seu povo, e todos os do seu agregado familiar, um povo extremamente grande, e eles vieram lamentar e chorar sobre Jacó. E veio Esaú, ele chorou por seu irmão Jacó e Mitzraim e toda Canaã, todos novamente choraram um grande luto com Esaú para Jacó naquele lugar. E José e seus irmãos levaram seu pai Jacó daquele lugar, e eles foram para Hebron para enterrar Jacó na caverna por seus pais. E eles vieram a Quireat Arba, para a caverna, e assim que eles chegaram, Esaú ficou com os seus filhos contra José e seus irmãos como um obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e ao nosso pai. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú, e eles ficaram extremamente irados, e se aproximou José até Esaú, dizendo: O que é essa coisa que eles dizem? Certamente meu pai Jacó comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaac, agora 25 anos depois, e também toda a terra de Canaã ele comprou de ti e de teus filhos, e da tua semente após ti. E Jacó comprou para seus filhos e sua semente depois dele como uma herança para sempre, e por que tu falas estas coisas neste dia? Esaú respondeu, dizendo: Tu falas falsamente e em mentira, pois eu não vendi qualquer coisa pertencente a mim em toda esta terra, como tu dizes, nem meu irmão Jacó comprou algo pertencente a mim nesta terra. E Esaú falou estas coisas para enganar José com suas palavras, pois sabia Esaú que José não estava presente naqueles dias quando Esaú vendeu todos os pertencentes a ele na terra de Canaã para Jacó. E José disse a Esaú: Certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra, e testemunhou o registro com testemunhas, e eis que ele está em Mitzraim, Egipto. E Esaú respondeu, dizendo-lhe: Traga o registro, tudo que tu encontrares no registro, então vamos fazer. E José chamou a Naftali seu irmão, e ele disse: Rápido, faça o que te peço, vá para Mitzraim e traga todos os registros. O registro da compra, o registro selado e o registro aberto, e também todos os primeiros registros em que todas as transações do direito de primogenitura estão escritos, que busques tu. E tu trarás aqui até nós, para que saibamos todas as palavras de Esaú e seus filhos que eles falaram neste dia. E Naftali ouviu a voz de José, e ele apressou-se e correu para ir para Mitzraim, e Naftali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho, sem as comprimir. E quando Esaú viu que Naftali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna, e Esaú e todos seus povos subiram contra José e seus irmãos à batalha. E os filhos de Jacó e o povo de Mitzraim lutaram com Esaú e seus homens, e os filhos de Esaú e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó derrubaram do povo de Esaú 40 homens. E Xoxim o filho de Ban, o filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó, mas ele estava a aproximadamente 100 côvados distante do local da batalha, pois ele permaneceu com as crianças dos filhos de Jacó e o caixão de para guardá-lo. E Xoxim era surdo e mudo, ainda assim entendeu a voz de consternação entre os homens. E ele perguntou, dizendo: Por que vocês não enterram o morto, e o que é esta grande consternação? E eles responderam-lhe com as palavras de Esaú e seus filhos.
E ele correu a Esaú no meio da batalha, e ele matou Esaú como uma espada, e ele cortou sua cabeça, e a lançou à distância, e Esaú caiu entre as pessoas da batalha. E quando Xuxim fez isto, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Jacó enterraram seu pai Jacó pela força na caverna, e os filhos de Esaú contemplaram isto. E Jacó foi enterrado em Hebron, na caverna de Macpela, que tinha comprado Abraão dos filhos de Et como posse de um local de enterro, e foi enterrado em trajes muito caros. E nenhum rei tinha pago tal honra como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o enterrou com muita honra, como os sepultamentos dos reis. E José e seus irmãos fizeram um luto de 7 dias por seu pai. Capítulo 57 Os filhos de Esaú faz guerra contra os filhos de Jacó. E foi depois os filhos de Esaú travaram guerra com os filhos de Jacó, em Hebron, e Esaú ainda estava deitado morto e não enterrado. A batalha foi pesada entre eles, e os filhos de Esaú foram derrotados diante dos filhos de Jacó, e os filhos de Jacó mataram uma quantidade enorme dos filhos de Esaú, 80 homens, e não morreu nenhum do povo dos filhos de Jacó. E a mão de José prevaleceu sobre todas as pessoas dos filhos de Esaú, e ele tomou Zepo, filho de Ulifaz, o filho de Esaú e 50 de seus homens em cativeiro, e ele prendeu-os com correntes de ferro, e deram-lhes na mão dos seus servos para trazê-los para Mitzraim, Egipto. E quando os filhos de Jacó tinham aprisionado Zepo e seu povo, todos os da casa de Esaú que permaneceram, ficaram com muito medo por suas vidas, pois que eles também seriam tomados em cativeiro, e todos eles fugiram como Ulifaz, o filho de Esaú, e seu povo, com o corpo de Esaú, e eles foram na estrada para a montanha de Seir. E eles reuniram-se em Seir, e eles enterraram Esaú em Seir, mas eles não tinham trazido sua cabeça com eles para Seir, pois ela foi enterrada no lugar onde a batalha ocorreu em Hebron. E aconteceu que quando os filhos de Esaú tinham fugido dos filhos de Jacó, os filhos de Jacó perseguiram-nos até as fronteiras de Seir, mas eles não mataram um único homem dentre eles, pois o corpo de Esaú que eles levavam consigo aumentou sua confusão. Então eles fugiram e os filhos de Jacó voltaram, e vieram para o lugar onde seus irmãos estavam em Hebron, e lá permaneceram naquele dia, e no dia seguinte até que eles descansaram da batalha. E no terceiro dia, os filhos de Esaú reuniram todos os filhos de Seir, o Oreu, e eles reuniram todos os filhos do Oriente, uma multidão de pessoas como a areia do mar, e foram a Mitzraim para lutar com José e seus irmãos, a fim de livrar seus irmãos. E José, e todos os filhos de Jacó ouviram dizer que os filhos de Esaú e os seus filhos do Oriente vinham até eles para a batalha para livrar seus irmãos. José e seus irmãos e os homens fortes de Mitzraim saíram e lutaram na cidade de Ramsés, e José e seus irmãos travaram uma tremenda batalha entre os filhos de Esaú e os filhos do Oriente. E eles mataram deles 600.000 homens, e mataram entre todos eles os valentes dos filhos de Seir, o Oreu. Somente alguns permaneceram, e eles mataram também muitos dos filhos do Oriente e dos filhos de Esaú. E Ulifaz o filho de Esaú e os Oriente todos fugiram de diante de José e seus irmãos. E José e seus irmãos perseguiram-nos até que eles chegassem a Sucote, e eles ainda mataram deles 30 homens em Sucote, e o restante fugiu, e eles fugiram cada um para sua cidade. E José e seus irmãos e os valentes de Mitzraim voltaram com alegria e júbilo de coração, pois que eles tinham ferido todos os seus inimigos. E Zepo, o filho de Elifaz, e seus homens, ainda eram escravos em Mitzraim dos filhos de Jacó, e aumentaram suas dores. E quando os filhos de Esaú e os filhos de Seir retornaram à sua terra, os filhos de Seir viram que eles tinham todos caídos nas mãos dos filhos de Jacó e o povo de Mitzraim, por causa da batalha dos filhos de Esaú. E os filhos de Seir disseram aos filhos de Esaú: vocês já viram, e assim vocês sabem que esta campanha foi por vossa causa, e nenhum homem poderoso ou um adepto na guerra nos restou. Agora, portanto, vão de nossa terra, vai de nós para a terra de Canaã, a terra de habitação de seus pais. Portanto seus filhos devem herdar os efeitos dos nossos em dias futuros. E os filhos de Esaú não ouviram os filhos de Seir, e os filhos de Seir consideraram fazer a guerra com eles.
E os filhos de Esaú secretamente foram ao rei Anges da África, que o mesmo é Dinhaba, dizendo: envia até nós alguns dos teus homens, e deixa-os chegar até nós, e nós vamos lutar juntamente contra os filhos de Seir, o Oreu, pois que eles resolveram lutar conosco, para nos expulsar da terra. E Anges o rei de Dinhaba, assim fez, pois ele era naqueles dias, amigável aos filhos de Esaú, e Anges enviou 500 valentes da infantaria para os filhos de Esaú, e 800 de cavalaria. E os filhos de Seir foram aos filhos do Oriente, e até os filhos de Midian, dizendo: vocês viram o que os filhos de Esaú fizeram a nós, sobre o qual fomos quase todos destruídos, em sua batalha com os filhos de Jacó. Agora, portanto, vem até nós e ajuda-nos, e nós vamos combatê-los juntos, e nós vamos expulsá-los da terra, e vingar a causa de nossos irmãos que morreram esta causa, em sua batalha com seus irmãos, os filhos de Jacó. E todos os filhos do Oriente ouviram os filhos de Seir, e eles vieram-lhes em cerca de 800 homens com espadas desembainhadas, e os filhos de Esaú lutaram com os de Seir nesse momento no deserto de Parã. E os filhos de Seir, então, prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Seir mataram nesse dia dos filhos de Esaú nessa batalha, cerca de 200 homens do povo do rei de Anges de Dinhaba. E no segundo dia os filhos de Esaú vieram novamente para combater uma segunda vez com filhos de Seir, e na batalha feriram os filhos de Esaú nesta segunda vez, muito devido aos filhos de Seir. E quando os filhos de Esaú viram que os filhos de Seir foram mais poderosos do que eles foram, alguns homens dos filhos de Esaú viraram-se e ajudaram os filhos de Seir, seus inimigos. E lá caíram ainda do povo dos filhos de Esaú na segunda batalha 58 homens do povo do rei Anges, de Dinhaba. E no terceiro dia, os filhos de Esaú ouviram que alguns dos seus irmãos tinham virado para lutar contra eles na segunda batalha. E os filhos de Esaú choraram quando eles ouviram isto. E eles disseram: o que faremos a nossos irmãos que viraram-se de nós para ajudar aos filhos de Seir nossos inimigos? E os filhos de Esaú novamente foram ao rei de Anges de Dinhaba, dizendo: envie para nós novamente outros homens, para que com eles que possamos lutar contra os filhos de Seir, pois foram já 2 vezes mais pesados do que nós fomos. E Anges novamente enviou para os filhos de Esaú cerca de 600 homens valentes, e eles vieram para ajudar os filhos de Esaú. E dentro de 10 dias, os filhos de Esaú novamente travaram guerra com os filhos de Seir no deserto de Parã, e a batalha foi muito severa sobre os filhos de Seir, e os filhos de Esaú prevaleceram neste momento sobre os filhos de Seir, e os filhos de Seir foram derrotados diante dos filhos de Esaú, e os filhos de Esaú mataram dentre eles cerca de 2.000 homens. E todos os homens poderosos dos filhos de Seir morreram nessa batalha, e lá permaneceram apenas seus filhos que foram deixados em suas cidades. Midian e todos os filhos do Oriente fugiram da batalha, e eles deixaram os filhos de Seir, e fugiram quando viram que a batalha fora severa sobre eles, e os filhos de Esaú perseguiram todos os filhos do Oriente até que chegaram às suas terras. E os filhos de Esaú mataram ainda deles cerca de 250 homens, e das pessoas dos filhos de Esaú caíram cerca de 30 homens, mas este mal veio sobre eles através de seus irmãos, voltando-se para ajudar os filhos de Seir, o Oreu, e os filhos de Esaú novamente ouviram os maus feitos de seus irmãos, e eles novamente lamentaram muito devido a isso. E veio passar depois da batalha, que os filhos de Esaú voltaram, e vieram para casa em Seir, e os filhos de Esaú mataram aqueles que haviam permanecido na terra dos filhos de Seir. Eles também mataram suas esposas e as crianças, e eles não deixaram uma alma viva exceto 50 jovens rapazes e donzelas, quem eles deixaram viver, e os filhos de Esaú não os mataram, e os rapazes se tornaram seus escravos, e donzelas tomaram como esposas. E os filhos de Esaú habitaram no lugar dos filhos de Seir, e eles herdaram suas terras e tomaram posse dela.
E os filhos de Esaú tomaram todos os pertences da terra dos filhos de Seir, também seus rebanhos, seus bois e seus bens. E todos os pertences dos filhos de Seir, pegaram os filhos de Esaú, e os filhos de Esaú habitaram em Seir no lugar dos filhos de Seir até este dia. E os filhos de Esaú dividiram a terra em divisões para os 5 filhos de Esaú, de acordo com suas famílias. E aconteceu naqueles dias, que os filhos de Esaú resolveram coroar um rei sobre eles na terra dos quais se tornaram possuidores. E eles disseram entre si: não é assim, pois ele reinará sobre nós em nossa terra, e estaremos sob o seu conselho, e ele deverá lutar nossas batalhas contra os nossos inimigos. E assim fizeram. E todos os filhos de Esaú juraram, dizendo que nenhum dos seus irmãos deve reinar sobre eles, mas um homem estranho que não é de seus irmãos, pois as almas de todos os filhos de Esaú amarguraram cada homem contra seu filho, irmão e amigo, em virtude do mal por ele sustentado de seus irmãos, quando eles lutaram com os filhos de Seir. Por conseguinte os filhos de Esaú juraram, dizendo, que daquele dia em diante, não seria escolhido um rei de seus irmãos, mas uma de uma terra estranha, até este dia. E havia lá um homem do povo de Anjas, rei de Dinhaba. Seu nome era Bela, o filho de Beor, que era um homem muito valente, belo e sábio em toda sabedoria, e um homem de senso e conselho. E não havia nenhuma das pessoas de Anjas como ele. E os filhos de Esaú levaram e ungiram-no, e coroaram-no como rei, e eles curvaram-se a ele, e disseram-lhe: que viva o rei, que viva o rei. E espalhou-se a notícia, e trouxeram-lhe cada homem brincos de ouro e prata ou anéis ou braceletes, e eles fizeram dele muito rico em prata e ouro, em pedras de ônix e obsidian, e eles fizeram um trono real, e colocaram uma coroa na sua cabeça. Eles construíram um palácio para ele, e ele morava nele, e ele tornou-se rei sobre todos os filhos de Esaú. E o povo de Anjas retornou de sua batalha dos filhos de Esaú, e voltaram a seu mestre em Dinhaba. E Bela reinou sobre os filhos de Esaú 30 anos, e os filhos de Esaú habitavam na terra em vez dos filhos de Seir, e eles habitaram com segurança em seu lugar até este dia.